Conheça agora a incrível história e trajetória de um dos pistoleiros mais conhecidos do Velho Oeste, Jesse James. Faça uma viagem no tempo, sabendo mais detalhes da vida desse temido fora da lei. No pitoresco condado de Clay, Missouri, Jesse Woodson James veio ao mundo em 5 de setembro de 1847. Ele foi o terceiro de 4 filhos, nascido de Robert e Zerelda Cole James, que se estabeleceram no Missouri após emigrarem de Kentucky. Jesse tinha um irmão mais velho, Frank, e uma irmã mais nova chamada Susan. Tragicamente, seu irmão Robert morreu na infância, deixando uma marca permanente na família. A família James viveu em uma fazenda onde o pai, Robert James, era um fazendeiro respeitado e proprietário de escravos. Além disso, Robert era ministro batista, o que influenciou profundamente a criação e os valores de Jesse. Crescendo em meio a colinas verdejantes e paisagens bucólicas, Jesse e Frank compartilhavam uma ligação estreita enquanto ajudavam a cuidar da fazenda e ouviam as histórias de seu pai sobre os princípios da fé e da honra. No entanto, antes de se tornar um fora da lei, Jesse já havia enfrentado a violência. Ele levou 2 tiros no peito, o primeiro em 1864, ao tentar roubar uma cela de um fazendeiro, e o segundo em 1865, durante o conflito com as tropas da União perto de Lexington, no Missouri. A eclosão da Guerra Civil Americana em 1861 abalou a vida da família James e do país como um todo. Jesse, com apenas 14 anos na época, foi testemunha dos conflitos que varreram sua terra natal. Embora jovem demais para servir ativamente, a guerra teve um impacto duradouro em sua mentalidade e visão de mundo. Após o término da guerra, o Sul estava mergulhado na devastação e na desordem. Jesse, agora com 18 anos, viu seu mundo desmoronar enquanto tentava se adaptar à nova realidade. Em 1865, enquanto estava em casa, Jesse foi baleado por cavaleiros da União, deixando-o com uma ferida que causaria dores pelo resto de sua vida. Durante sua convalescença, ele foi cuidado por sua prima Zerelda Z. Mims, que o apoiou incondicionalmente. A transição de Jesse James de um ex-soldado para um fora da lei foi impulsionada por uma mistura de circunstâncias e escolhas pessoais. Ele se uniu a seu irmão Frank e outros amigos de guerra para formar uma gangue que se especializou em roubos a bancos e trens. A habilidade estratégica e o conhecimento tático adquiridos durante a guerra provaram ser valiosos nesse novo empreendimento. A gangue de Jesse James acreditava estar agindo como uma espécie de resistência contra a autoridade federal que havia vencido a Guerra Civil. Sua fama cresceu à medida que realizavam audaciosos assaltos que desafiavam a lei e a ordem. O público, dividido entre a admiração por sua coragem e a repulsa por suas atividades criminosas, tornou-o uma figura icônica da época. Em 1881, o governador Thomas T. Crittenden emitiu uma proclamação pela prisão de Frank e Jesse James. Em 1882, Jesse James mudou-se com a família de volta para St. Joseph, Missouri. Agentes da agência de detetives Pinkerton perseguiam os irmãos James desde 1871. Em 1875, eles lançaram um sinalizador na casa de Samuel. Explodiu, matando o meio-irmão de James e ferindo a mão de sua mãe, que mais tarde teve de ser amputada. A vida de Jesse James foi encerrada abruptamente em 3 de abril de 1882, quando ele foi assassinado em sua própria casa em St. Joseph. Traído por um membro de sua própria gangue, Jesse pagou o preço final por sua vida de crimes e desafios à lei. Seu assassino, que atirou na nuca dele, foi Bob Ford, um recruta recente na gangue de James. Ele havia concordado com o governador de Missouri em atirar em James em troca de recompensa e imunidade legal. Sua morte marcou o fim de uma era de foras da lei icônicos que surgiram após a Guerra Civil. Apesar de sua morte, o legado de Jesse James persistiu. Sua história capturou a imaginação do público, inspirando uma ampla gama de representações culturais. Livros, filmes, músicas e mitos continuaram a tecer sua narrativa, destacando tanto a figura romântica do rebelde quanto a realidade mais sombria de seus crimes. A história de Jesse James
permanece como lembrete dos complexos desafios e contradições do período pós-guerra civil nos Estados Unidos, um tempo em que as cicatrizes da guerra eram profundas e as escolhas eram frequentemente moldadas pela luta pela sobrevivência e justiça. O assassinato de Jesse James por Bob Ford ecoou como o trágico epílogo para a vida de um fora-da-lei icônico. Ford, embora tenha sido recompensado por sua ação, não encontrou a redenção que esperava. Ele e seu irmão Charlie foram presos e condenados pelo assassinato de Jesse James, mas posteriormente perdoados pelo governador do Missouri. O legado de Jesse James, no entanto, perdurou muito além de sua morte. A história sobre suas façanhas e seu fim trágico continuaram a alimentar o folclore americano. Enquanto alguns o viam como um bandido implacável, outros o consideravam um herói marginalizado que desafiou as forças que oprimiam os sulistas após a Guerra Civil. O nome de Jesse James foi entrelaçado com a mitologia do oeste americano, permanecendo como uma figura enigmática e controversa até os dias de hoje. Seu legado é um lembrete de que a história é frequentemente tecida com nuances e que as vidas das pessoas são moldadas por uma complexa interação de circunstâncias, escolhas e tempos turbulentos. Se você gostou da história, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas curiosidades e histórias do Velho Oeste. Combinado? Te espero em um próximo vídeo aqui do canal, hein? Até já!